Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9, que diz: Quanto a mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou a refletir sobre os pensamentos que estamos tendo. Estão sendo gerados pela palavra, ou seja, através da palavra? Porque tudo é gerado em nossa vida por aquilo que pensamos, falamos e cremos. Não adianta falar sobre algo e não viver, pois esse comportamento, ainda que acredite não ter problema e você ache que está tudo bem, chegará a determinado momento que será confrontado com a mentira. Você pode perceber que as maiores batalhas que travamos são em nossa mente. Perceba bem, se você for conversar com uma pessoa, mas antes de você chegar a ela, alguém disser algo que a deprecie, como por exemplo, ela não é uma pessoa de confiança, você chegará para conversar com ela com ressalvas e uma resistência muito grande, não permitindo conhecê-la. Mas se aquela outra pessoa que disse a você sobre essa, e se você, ou melhor, se ela for a detentora da divisão e da dúvida sobre seus pensamentos, e se ela não quiser que você se relacione com outras pessoas e pois vão desmascarar as suas mentiras? Nossa mente é um campo pouco explorado, mas com muitas opções de criação, geração e aplicação. Você acredita que pessoas que assaltam as outras por diversão ou por não aceitar o sistema estão agindo corretamente por fazer justiça com as suas próprias mãos e acharem que é divertido? Você sabia que isso é que querem que você acredite? As mudanças atuais querem iludir nossa mente a ponto de começarmos a acreditar que o que era pecado não é mais, e que você possa desejar fazer isso. Por isso que vemos uma troca de valores tão grande, pessoas manipuladas pela autoajuda, pelas até então famigeradas palavras de sabedoria, mas sem sabedoria nenhuma. Porque falar sobre algo que não vive é a mesma coisa que ir pescar, depois da pesca passar no mercado e comprar o peixe fresco. Isso é ilusão. Deus propõe para nós um desafio de consagração e de santificação, para que nossas vidas sejam vividas na presença e na direção dele. Queremos trazer à memória que Jesus Cristo nos tirou das trevas para a luz, e com isso nos deu um novo caráter. O Senhor nos ensina que ter uma mente renovada é um exercício diário, fruto da vivência com Cristo. E o Senhor sabe da importância desses princípios em nossas vidas. Tudo o que fazemos passa pela nossa mente. Não conseguimos impedir maus pensamentos, mas podemos sair fora deles em Cristo, fugir da aparência do mal. Se desejamos uma vida abençoada, precisamos buscar a renovação de nossa mente diariamente. Ele é o Senhor de nossas vidas. Há uma palavra que se repete no texto que lemos no início. A palavra é tudo. E tudo é tudo. Tudo o que é verdadeiro. Oséias, no capítulo 4, versículos 1 a 3, afirma que não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus na terra. Qual a maior necessidade do mundo de ontem e de hoje? A verdade. Jesus veio porque Ele é a verdade. Como descrito no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6, que diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai, senão por mim. Mentiras são geradas no mundo e a todo instante. E muitas vezes nós também somos enganados. E a Bíblia diz que a mentira é do diabo porque ele mente desde o princípio. Como descrito no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 44, que diz: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele.
quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nossa mente precisa estar cheia das verdades eternas e elas precisam guiar nossas vidas. Tudo que é honesto, tudo que traz dignidade e honra é um princípio do Senhor. Nem tudo que parece bom é bom. As pessoas se tornam prisioneiras de muitas coisas que aos seus olhos parecem boas, porém estragam a sua vida e a dos outros. Para isso temos que aprender a ver o mundo e os fatos com os olhos de Deus e a partir daí ver as possibilidades e oportunidades de Deus para transformar e curar e tornar as coisas respeitáveis. Como nos ensina o Evangelho segundo João capítulo 8, versículo 31 e 32, que diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo que é justo. Não é a minha justiça, mas a de Deus. Como Paulo descreve na carta aos Filipenses capítulo 3, versículo 9, que diz: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Isso quer dizer que, olhando do ponto de vista de Deus, ele revela em Cristo a sua justiça. Implica em conhecer a palavra do Senhor, o caminho, e andar por ele, a verdadeira justiça. Tudo que é puro, sou amado e separado por Deus. Jesus no Sermão da Montanha diz sobre isso e o seguinte é descrito lá em Mateus capítulo 5, versículo 8, que diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É importante perguntar: a família, a vida profissional, o ministério, o trabalho social, relacionamentos, obrigações têm ocupado a minha mente com pensamentos abençoadores em relação a eles? Pense sobre isso. Tudo que é amável. Fomos atraídos a Cristo por seu amor. Ele nos deixou esse exemplo. Como Paulo descreve com propriedade na carta aos Romanos capítulo 8, versículos 35 a 39, que diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez ou o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as potestades, nem o presente nem o porvir, nem a altura nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus quer dizer que sempre veremos uma possibilidade quando ocupamos a nossa mente com este amor. Tudo que é de boa fama. Boa fama quer dizer praticamente, ou melhor, ser praticante da palavra, ou seja, que é testemunha de Cristo, como vemos descrito na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25, que diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Concluo hoje com a seguinte pergunta: somos de Cristo? E cito o que está descrito na epístola, ou na carta aos Colossenses, capítulo 13, versículos 1 a 3, que diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se a nossa resposta a essa pergunta for não, podemos hoje mesmo tomar a decisão de entregar o nosso coração e iniciar uma caminhada mais elevada, mais profunda e significativa. E se já somos, podemos tomar hoje a decisão de ocupar a nossa mente com pensamentos que procedem do alto. Decida hoje renovar todo o seu entendimento e permitir viver a novidade desse novo tempo. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos.
Graças te damos por esse dia. Obrigado por este fôlego de vida. Obrigado por nos dar, Senhor, mais esta oportunidade de vivenciar o seu amor, o seu evangelho, a sua presença. Mas, Pai, faça-nos ter a compreensão dos nossos pensamentos e eles sendo gerados em Cristo. Portanto, leve os nossos pensamentos agora, Senhor, e que eles sejam, Pai, guardados em Cristo Jesus, para que toda e qualquer palavra ou pensamento ou algo que vier, Pai, em nós, seja tudo para glorificar, exaltar e engrandecer ao Teu santo nome. Por isso que a Sua presença, ela, Pai, é a mais importante para nós e é isso que nós queremos viver. Que venha o Seu reino, que estabeleça o Seu querer e a Sua vontade, que a Sua graça e a Sua glória sejam, Pai, manifestas e sejam abundantes. Livra-nos do mal, livra-nos, Pai, da tentação. Não deixe faltar o pão na mesa deste Teu Filho, mas antes revela a abundância de viver a obediência à Sua palavra. Porque, Senhor querido, que quando nós estamos firmados em Ti, pode vir setas, dardos, informações de todos os lados, mas o que vai permanecer é a Sua palavra que já foi gerada em nós. Então, continue, Senhor, através do Teu Santo Espírito, fazendo com que a Sua graça e a Sua glória sejam reveladas. E o Senhor Espírito Santo de Deus tem total liberdade para nos usar, nos guiar e manifestar a glória do Pai em mais este dia. Muito obrigado. Assim oramos, agradecidos, consagrando este dia, as nossas mentes, nossas palavras e os nossos sentidos a Ti, para que o Seu nome seja glorificado e exaltado em tudo o que fizermos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue te abençoando grandemente. Quem vos fala é pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe.